Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você a receita da obediência. Mas não é qualquer obediência, não é uma obediência a qualquer custo. O que eu quero te mostrar nesse vídeo, nesta aula, é a receita da obediência para fazer o seu filho gostar de te obedecer. Por quê? Existem maneiras de fazer a criança obedecer sem que ela goste. A criança pode obedecer de forma contrariada. Se você bater, se você gritar, se você brigar, se você punir, se você ameaçar, a criança vai te obedecer, mas ela não vai gostar. Ela vai chorar, ela vai reclamar, ela vai gritar de volta, ela vai ficar nervosa, você vai precisar se estressar. Então, o que eu vou mostrar aqui não é nada disso. O que eu vou te mostrar é a receita para fazer a criança gostar de obedecer, sem você precisar bater, gritar, se estressar e fazendo com que genuinamente a criança esteja feliz, né? Que a sua casa esteja em harmonia, que a educação dos seus filhos esteja em harmonia e não todo mundo estressado, todo mundo irritado, todo mundo brigando, tá certo? Então é isso que eu vou te mostrar. Antes de mostrar para você os ingredientes dessa receita, eu quero compartilhar com você para quem que essa receita vai funcionar e para quem essa receita não vai funcionar, tá? O primeiro ponto que eu preciso te dizer é: a receita da obediência não serve para você que educa batendo, gritando, castigando e está ok com isso, tá? Então, se você bate, se você grita, se você castiga, se você ameaça e quer continuar fazendo isso, se isso para você não é um problema, se você não se incomoda, se você tá feliz em educar dessa forma, tudo bem, só que aí a receita da obediência não vai funcionar para você nesse caso, ok? Outro ponto, não vai funcionar para você caso você tente aplicar isso com uma criança que não é o seu filho ou com uma criança que você não esteja de fato educando. Ou seja, não vai dar para aplicar com o filho da vizinha, com o filho da sua irmã, não vai dar para aplicar com o aluno, não vai dar para aplicar com o filho da cunhada, da prima, da secretária, não vai dar. O que eu vou te mostrar aqui é para você aplicar com seus filhos, com a criança que você educa, que você está presente ali ativamente na educação dela, tá? E para quem que então serve a receita? Para quem que eu indico a receita da obediência? Eu indico para você que quer fugir do método tradicional. O que isso significa? Você bate, mas não gosta de bater. Você grita, mas não gosta de gritar. Você ameaça, mas não gosta de ameaçar. E fica com aquela sensação no fim do dia que você tem que ter mais paciência com as crianças. Você sabe que bater não é legal. Você sabe que gritar não é legal. Você não quer educar dessa forma. Você tem consciência de que não é esse o caminho que você quer seguir. Mas ao mesmo tempo você não sabe o que fazer. Porque assim, às vezes a gente até pensa, né? Nossa, eu queria educar sem bater, mas eu não sei o que fazer. Então, se você é esse caso, se você pensa dessa forma, se você não quer educar batendo, se você quer fugir do método tradicional, a receita da obediência vai funcionar para você, porque o que eu vou te mostrar é justamente os ingredientes para você conseguir fazer a criança gostar de obedecer sem precisar usar esses recursos agressivos e autoritários que a gente vê tanto por aí. Outro ponto, a receita é recomendada para você mãe, para você pai, que quer se dedicar na construção de uma família harmoniosa. Por quê? Porque educar filho dá trabalho e tem gente que tem preguiça. Se você tem preguiça de educar, se você não tem energia, se você não tem disposição, se você não quer ter essa energia, essa disposição, eu não recomendo o método para ti, tá? Tudo que eu vou ensinar aqui, eu garanto que funciona para as mães e para os pais que querem educar sem bater e para as mães e para os pais que querem se dedicar para criar uma família harmoniosa, filhos felizes e bem educados. Então vai precisar sim de um mínimo de dedicação da sua parte, porque criar filhos é um trabalho, aliás, é um grande trabalho e você precisa estar minimamente empenhado e engajado com isso, tá? Então você já entendeu para quem eu recomendo e para quem eu não recomendo. Vou só recapitular. Não recomendo para quem tá batendo, gritando e gosta de fazer isso e acha que tá tudo bem. E não recomendo para você aplicar esse método com o filho de outra pessoa, com o sobrinho da secretária, do vizinho, do marido, da tia de segundo grau, tá? Nesses dois casos não recomendo, tá? Recomendo para quem quer uma família harmoniosa e quem quer se dedicar para a educação dos próprios filhos e para quem quer fugir da educação tradicional, beleza? Antes de te mostrar então o método, antes de te mostrar os ingredientes dessa receita, eu quero compartilhar com você alguns casos de algumas mães que já aplicaram e gostaram, tiveram resultados, e eu quero que você veja os resultados que essas pessoas tiveram. Eu vou começar lendo o depoimento da Kátia. Vamos lá? A Kátia diz assim: Oi, meu nome é Kátia, eu sou mãe do Marcelo, de 16 anos, e do Heitor, de 5. Eu estou divorciada e crio os meninos sozinha há 7 meses, ou seja, a Kátia é uma mãe solo. Comecei a educar sem travas, seguindo essa receita que eu vou te mostrar, e a minha preocupação com o Marcelo era fazê-lo ser um menino responsável, independente, um grande homem, ou seja, ela tinha um filho adolescente, ela tinha muita preocupação em que ele fosse responsável
para ele se tornar um grande homem. Aí ela continua. Na última semana eu precisei viajar a trabalho. Meu filho mais velho ficou sozinho em casa e o mais novo ficou na casa do pai. O mais velho ficou sozinho em casa 4 dias com o nosso cachorro. E tomar a decisão de deixá-lo sozinho foi difícil, mas eu precisava saber se o que venho fazendo há 7 meses está funcionando. Então deixei. Ou seja, ela começou a aplicar esse método com os 2 filhos dela, um adolescente e uma criança. Aí ela precisou viajar e ficou naquela dúvida. Será que eu vou deixar meu filho sozinho em casa? Será que ele sabe se virar? Será que ele vai ter responsabilidade? Mas ela já vinha há 7 meses aplicando o método, então ela falou, eu vou arriscar, eu preciso ver se isso aqui tá funcionando, agora vai ser a prova, agora eu vou realmente perceber se isso tá funcionando. E aí ela foi viajar e deixou o filho dela de 16 anos, 4 dias sozinho em casa com o cachorro. E aí ela continua na mensagem dela. Quando eu voltei, a casa estava limpa, arrumada, meu filho estava com as aulas em dia e tinha levado o cachorro para passear na minha ausência. Ele também me recebeu com uma lasanha linda que ele fez sozinho e estava animado e feliz com o voto de confiança que eu dei. Ou seja, a Kátia foi viajar, o menino fez as lições, levou o cachorro para passear, limpou a casa, o que mais que ele fez? E deixou tudo arrumado. Quando ela voltou, eles recebeu ela com um almoço maravilhoso, uma lasanha maravilhosa que o filho dela tinha feito. A criança, que não era mais criança, era um adolescente, né, de 16 anos, estava todo feliz e orgulhoso porque a mãe tinha confiado em deixá-lo 4 dias sozinho em casa. E aí ela termina a mensagem dela dizendo: ele ficou feliz com o voto de confiança que eu dei e com a nossa boa relação. Confesso que me emocionei quando cheguei. Realmente tem valido a pena o trabalho de mãe solo para educar um homem responsável e de valor. Ela aplicou essa receita com 2 filhos, mesmo ela educando sozinha, mesmo ela sendo mãe solo, e conseguiu esse resultado, que é um adolescente responsável, um adolescente educado, que recebeu a mãe feliz da vida com uma lasanha, cuidou do cachorro, fez as lições e arrumou a casa. Parece um sonho, né? Mas é realidade. Isso aconteceu na casa da Kátia e vai acontecer na sua casa. Eu quero compartilhar com você também a história da Cleusa. Deixa eu só pegar aqui, que a história da Cleusa é tão boa quanto a da Kátia, mas em um cenário diferente. A Cleusa, ela tem filhos em outras idades, em outra realidade. Vamos lá? A Cleusa diz: quando eu estava grávida do meu 3º filho, eu fui em um aniversário com as minhas 2 crianças mais velhas. Era uma festa daquelas chiques em buffet caro. Chegando lá, os meus filhos arrumaram encrenca com todos os convidados. Primeiro, choraram por precisar esperar na fila do brinquedo do carrossel. Na vez deles de brincar, né? Tinha aquela fininha, a criança chorou. Depois, fizeram um escândalo quando não puderam comer os doces da mesa do parabéns antes do parabéns acontecer. Depois, não queria dividir os brinquedos da casinha de bonecas que tinha no buffet. Ou seja, a criança chorou na fila, queria comer brigadeiro antes da hora, não queria dividir os brinquedos da casinha. E por último, fizeram um escândalo quando não puderam apagar as velas do aniversariante. O meu filho mais novo chegou até a morder outra criança e a cada 20 minutos era uma encrenca diferente. Eu grávida, cansada, com fome, não podia sentar, conversar com os outros adultos e curtir a festa. Todas as mães estavam se divertindo e os meus filhos estavam arrumando encrenca com as pessoas no aniversário e as outras crianças brincando com os recreadores lá, com a recreação, mas os meus filhos não tinha a menor condição de deixá-los sozinhos com os monitores, porque todo momento era um problema diferente. Eu tinha vergonha dos meus filhos, eu queria enfiar a cabeça em um buraco e nunca mais sair. Aí ela continua: naquele dia eu cheguei em casa e desabei no choro. Eu estava desesperada e não sabia como ia dar conta de 3 crianças. 2 que eram terríveis e uma que ainda estava para chegar, né? Ela estava grávida. Eu chorei, senti raiva de mim mesma e dos meus próprios filhos. Eu pensei por um segundo que não queria mais ser mãe. Naquele dia, eu precisava fazer alguma coisa e procurei no YouTube o que fazer com criança terrível. E aí eu achei um vídeo seu de 2 minutos, onde você dava uma dica de como lidar com criança desobediente. Eu assisti o primeiro vídeo e não consegui parar mais. Naquela madrugada eu me inscrevi no portal e assisti um vídeo atrás do outro. Na manhã seguinte eu estava cansado, mas pela primeira vez em muito tempo eu também sentia esperança. Obrigada, Esra, você mudou a minha vida. Meu 3º filho nasceu ontem, quando ele chegou eu não tive dúvidas. Eu vou dar conta. Porque sei a receita para eles obedecerem, terei você no meu caminho. Muito obrigada. A Cleusa me mandou essa mensagem da maternidade, do dia que o filho dela nasceu, porque ela viveu esse episódio com as 2 crianças mais velhas dela no aniversário, que foi desesperador, criança desobediente, e aí ela se inscreveu no portal, praticou a receita, aplicou a receita da obediência com os filhos dela e hoje ela tem 3 obedientes em casa. Tem também a história da Lu, que ela fala assim: aqui em casa era grito, choro, berro e palmada, castigo e nervosismo. Hoje eu sou outra mãe. Depois que comecei a educar sem travas e aplicar o método, mudou a minha conexão com os meus filhos, mudou
mudou o ar da minha casa. E educação tradicional nunca mais. Assim como a Lu, assim como a Cleusa, assim como a Kátia conseguiram esses resultados, eu quero que você consiga também. E é isso que eu vou te mostrar agora. Mas antes, eu quero compartilhar com você um pouquinho de como que isso tudo começou, de onde veio esse método, de onde ele surgiu. E claro, vou te mostrar os ingredientes para você conseguir entender pela primeira vez como fazer uma criança gostar de te obedecer. Mas vamos lá. Tudo começou quando eu estava lá no início da minha vida adulta, estudando igual uma condenada. Eu estava naquela fase de faculdade, estágio e trabalho, e TCC, e entrega matéria, e ler matéria, uma correria. Eu estava estudando muito, muito, muito. Nessa fase a minha mãe engravidou, não foi um bebê planejado, mas foi um bebê bem-vindo. E nasceu o meu irmão, o Thiago, conhecido como Thiago Terrível, e você vai entender ainda até o fim dessa história por quê. Quando o Thiago nasceu, eu falei, maravilha, eu vou pegar tudo que eu estou estudando, porque eu estava estudando sobre desenvolvimento de criança, vou aplicar com o Thiago e ele vai ser um anjo, vai ser a criança exemplar, vai ser maravilhoso, vai ser tudo lindo. Isso era o que eu pensava no meu conto de fadas, né? Isso era o que eu imaginava antes dele nascer. Aí, eis que o menino nasceu e começou a bagunça, tudo começou a desmoronar e nada funcionava, né? Era muito diferente a teoria da realidade. Eu tentava aplicar algumas coisas com o Thiago, algumas coisas que a gente via por aí, algumas coisas do método tradicional, e não funcionava. Gritava com o Thiago, ele gritava de volta, batia no Thiago, ele queria bater de volta, castigava o Thiago e não funcionava. Você botava o Thiago lá pra pensar, pra castigar, quando você voltava a criança estava brincando na parede e não tinha pensado em nada, não tinha resolvido nada. E eu comecei a perceber que simplesmente não estava funcionando e eu comecei a entrar em desespero, porque o Thiago não era a criança mais fácil e calma do universo. Ele era uma criança que desafiava bastante e eu falava, meu Deus, não tá funcionando, tem alguma coisa de errada comigo ou com a criança, tem alguém aqui que não tá bem, alguém que não tá normal. E aí, que nessa mesma fase em que tava tudo desmoronando na educação do Thiago, eu tava olhando e falando, gente, como é que pode uma criança ser desse jeito? Outras coisas em volta de mim estavam acontecendo. Quais outras coisas? Primeiro, o casamento da minha mãe com o pai do Thiago, que era meu padrasto, estava chegando ao fim. Então eles estavam numa fase de muita briga, lá em casa a gente vivia todo mundo em pé de guerra, era bem, bem ruim. Nessa mesma época eu terminei um relacionamento, foi uma fase muito difícil pra mim. Eu parei de estudar durante um tempo, porque tava tudo muito conturbado, era o Thiago desobediente, era o casamento da minha mãe acabando, era o meu relacionamento que tinha recém acabado também. E aí que as coisas pareciam tudo ir de mal a pior, tudo ir de ladeira abaixo, eu já não sabia mais o que fazer. Eu comecei a entrar em realmente profundo desespero, porque não estava dando certo, simplesmente. Nessa fase, com tudo isso acontecendo, com tudo isso dando errado, eu tive um episódio com o Thiago, em que ele devia ter uns 2 anos e meio, mais ou menos, e a gente estava na cozinha e ele teve daqueles ataques de birra que criança pequena tem, e ele virou uma cesta de frutas, que tinha acho que laranja dentro, e ele virou uma cesta no chão, devia ter, sei lá, 8, 12 laranjas dentro, e as laranjas saíram rolando pelo chão da minha cozinha, e eu fiquei com muita raiva, porque ele já estava gritando, ele já estava naquele ataque de birra, e eu pensei, não é possível uma coisa dessa, a criança precisa me respeitar, ele não tem limite, ele não tem educação, ele não me respeita, as coisas estão indo de mal a pior, eu vou enlouquecer com essa criança. E aí eu queria que ele recolhesse a laranja do chão, e eu falei, Thiago, recolhe, e ele não queria recolher, e eu falava, você vai pegar sim, e ele falava, eu não vou pegar não, eu falava, você vai pegar sim, e ele falava que não ia pegar não. E eu, atordoada com tudo aquilo acontecendo, ele não me obedecia, eu não conseguia fazer ele me respeitar, eu não conseguia fazer ele me ouvir, eu não conseguia fazer ele me obedecer. Eu fiquei 50 minutos para fazer o Thiago recolher as laranjas do chão. Quando ele finalmente tirou, depois de muita briga, muito tempo ali, perdendo a paciência com ele, que ele recolheu as laranjas do chão, botou na fruteira, eu peguei e fui no banheiro, sentei no vaso sanitário e desabei. Eu tava tão cansada, tão exausta, tão irritada, com tanta raiva, que só me restava chorar. E eu chorei de raiva, de ódio. E eu pensava em fugir, falava, meu, essa criança não é minha, né? Porque ele era meu irmão, mas não era meu filho. Eu vou desaparecer, eu não vou cuidar dele, não quero mais ficar com ele. Porque nessa mesma fase, como a minha mãe estava em processo de separação, ela estava trabalhando muito, porque obviamente ela precisava ter estabilidade financeira no momento em que se separasse. Então quem passava a maior parte do tempo com o Thiago era eu que ficava sofrendo com a criança mal educada em casa. E eu não estava aguentando mais. E aí meu relacionamento acabou, era a briga dentro de casa, eu entrei em depressão.
Com tudo isso, juntou tudo isso, eu entrei em depressão. E eu vou te falar que a depressão, ela parece um afogamento. A sensação que você tem é que você tá se afogando. E eu comecei a duvidar de mim mesma. Comecei a duvidar de mim como profissional, porque as coisas que eu tentava fazer não estavam funcionando. As coisas que eu tentava aplicar não estavam funcionando. Eu comecei a duvidar de mim como filha, porque eu não conseguia ajudar a minha mãe, eu não conseguia ajudar meu irmão, eu não conseguia sair daquela situação. Eu comecei a duvidar de mim como namorada, porque o meu relacionamento terminou e foi um término super difícil, super ruim. Não foi um término bonzinho, calminho. Eu me senti rejeitada pelo mundo, porque a criança não me obedece, meu namorado não me ama, minha mãe não fica em casa, ou seja, eu só tinha problema. E eu entrei num quadro depressivo e fui fazer terapia, porque eu cheguei num ponto que eu comecei a pensar em suicídio mesmo. E eu falei, não, peraí, calma lá, não tá saudável, e fui fazer terapia. A terapia foi muito importante na minha vida, porque a sensação que eu tenho é que, como eu falei, a depressão, ela parece que você tá se afogando. A sensação que eu tenho é que a terapia, ela é um bote salva-vidas. Não é que ela vai resolver tudo na sua vida e você nunca mais vai ter problema, não é isso. É que a terapia, ela me tirou do fundo do oceano, daquela sensação de que eu tava me afogando, me trouxe pra superfície para que eu pudesse respirar. E aí a sensação que eu tive é que eu fiz... sabe assim? E consegui respirar de novo e consegui nadar, consegui fazer o esforço que eu precisava para colocar minha vida no eixo. Então, na época, foi de fato muito importante para mim o processo da terapia, com tudo desmoronando e com toda aquela sensação de que nada estava dando certo. Durante o meu processo de terapia, eu fiz ali um bom tempo, conversando com o meu terapeuta, analisando a minha situação, né, tratando da minha depressão, eu comecei a perceber da importância que as mães têm na educação dos filhos. Porque quando você faz terapia, 90% você volta na sua infância, começa a reviver, a revisitar coisas que você passou na sua infância, e aí você percebe que muitas das coisas têm a ver com a mãe. Muita coisa que você leva como quando adulto tem a ver com a relação que você tinha com a sua mãe, com as vivências que você passava quando você era criança. E isso foi muito importante para mim, porque eu percebi que mãe, né, a figura materna, tem uma grande importância, um grande impacto a longo prazo, né, a curto e longo prazo, na vida da criança. E foi aí que eu me dei conta que para você conseguir de fato educar uma criança, você precisa ter bastante vínculo com ela, porque esse vínculo que a criança tem com a mãe precisa estar bem estruturado. Existem vínculos que não são saudáveis, então esse vínculo precisa estar bem estruturado, porque senão a vida da criança de fato vai desmoronar. E isso me fez lembrar de uma situação que eu vivi quando eu era pequena com a minha madrasta. Os meus pais sempre foram separados, então eu sempre tive madrasta, né, esposa do meu pai, e padrasto, marido da minha mãe, sempre tive. Ou pelo menos a maior parte da minha vida eu tinha. E a esposa do meu pai, quando eu ia para casa do meu pai, teve uma época em que ela me batia, ela me chacoalhava, eu era uma criança muito pequena, ela me chacoalhava, me pegava pelo braço, chacoalhava, que deixava o meu braço até marcado, me batia, ela me ameaçava, ela virava e falava, se você não parar com isso, ou se você contar para alguém, eu vou dar um murro na sua cara. Eu lembro bem dessa frase, eu vou dar um murro na sua cara. E quando isso aconteceu, nessa fase quando isso aconteceu, a coisa que me salvou daquela agressão, daquela pessoa que obviamente estava me fazendo mal, porque eu era uma criança muito pequena e não sabia me defender, foi a confiança que eu tinha na minha mãe. Porque quando eu apanhei da minha madrasta, quando ela me chacoalhou, que ela deixou meu braço marcado, eu voltei para casa e contei para minha mãe. E a minha mãe me acolheu, a minha mãe me amparou, e o que ela falou é, tá, se você não quiser voltar para casa do seu pai, eu não vou te obrigar. E esse acolhimento, essa sensação de, poxa, minha mãe me escuta, minha mãe acredita em mim, a minha mãe me protege, foi muito importante, porque senão eu teria ficado apanhando na mão de uma pessoa que não estava sendo legal comigo e sem poder contar com a minha mãe, sem alguém para me defender. E aí, juntando essa história com a percepção daquilo que eu estava vivendo, né, conversando com o terapeuta, eu vi a importância da figura materna, a importância do vínculo, a importância da conexão, né, entre a mãe e a criança, porque foi literalmente a confiança que eu tinha com a minha mãe, o vínculo que eu tinha com a minha mãe, que me salvou da minha madrasta que estava me batendo. De repente ela iria continuar me batendo e isso iria aumentar de alguma forma. Enfim, a gente infelizmente vê casos por aí de criança que morre espancada. Não é incomum, infelizmente, né? E poderia ter acontecido algo pior. E aí que eu comecei a reparar que as crianças, quando elas se comportam mal, elas possuem uma demanda, que todo mau comportamento, na realidade, tem por trás uma demanda. Então, quando a criança chora, quando a criança faz birra, quando a criança grita, ela tem este comportamento como uma forma de reagir
algum problema, alguma demanda que ela tá tendo. E eu comecei a perceber isso porque eu comecei a reparar mais no Thiago, no comportamento dele. Eu parei de julgar o menino, de chamar o menino de mal educado terrível, e comecei a reparar mais o comportamento dele, e juntando aquilo que eu estava vivenciando na terapia com os conhecimentos que eu já tinha antes de tudo que eu já tinha estudado, eu comecei a ver que aquilo fazia sentido. Poxa, ele tem uma demanda. E os seres humanos são pessoas diferentes. A demanda que o Thiago tem é diferente da demanda do filho da vizinha, que é diferente do demanda da filha da minha cunhada. Entende o que eu tô dizendo? Então, cada criança vai ter uma demanda em cada momento, em cada fase, porque nós, seres humanos, somos pessoas diferentes. E se a gente não entende essa demanda da criança, a gente não consegue resolver o comportamento, a gente não consegue fazer a criança obedecer. Então, aí eu tinha descoberto duas coisas importantes. Que a mãe era muito importante, que o vínculo com a mãe era muito importante, porque foi isso que me salvou da agressão e foi isso que me levou para terapia, né? E foi isso que eu fiquei analisando na terapia. E 2, que tem as demandas da criança, e se a gente não atende, a gente não consegue resolver o mau comportamento, justamente porque cada criança é uma criança, vai ter um temperamento, vai ter uma fase, vai ter uma necessidade, vai estar passando por um momento de vida diferente. Então, essa percepção começou a ficar clara para mim naquele momento. No processo de terapia, eu comecei a perceber que as coisas que estavam causando aquele meu processo de depressão, né, que me colocaram em depressão, eram demandas da minha infância que não haviam sido bem resolvidas, ou seja, eu era adulta e ainda estava carregando coisas lá da minha infância, lá de trás, que ainda não tinham sido resolvidas. Por exemplo, uma coisa que foi muito marcante, uma história que foi muito marcante e que eu cheguei a trabalhar na terapia, foi o episódio do mercado, que eu devia ter uns 4, 5 anos mais ou menos, e eu tinha um anelzinho, esses anelzinhos de plástico, sabe, bem vagabundinho, e eu tava com uma tranqueira dessa no dedo e eu fui no mercado com a minha mãe. E aí, em cada prateleira que a gente passava, eu tirava o anelzinho e colocava lá na prateleira. E aí a gente foi andando no mercado toda hora e fazia isso. E a minha mãe avisando, você vai perder, você vai perder, você vai perder. E eu toda, né? Que criança, além de tudo, ela acha que ela é a dona do universo e da verdade absoluta. Aí eu falando, não vou perder, não vou esquecer. Chegou um dado momento que eu finalmente esqueci o anelzinho lá em algum lugar do mercado. E aí que eu me dei conta, uns 10 minutos depois, que eu tinha esquecido. E falei, mãe, meu anel, eu esqueci. A minha mãe virou e falou assim, tá, depois eu compro outro pra você. Porque era assim, 5 centavos. Era um anelzinho bem tranqueira mesmo. E eu falei, não quero, eu quero buscar. E ela falou, não, a gente não vai buscar, a gente tem que ir embora. Minha mãe tava com pressa. Vamos embora, depois eu compro outro pra você. Eu, criança teimosa, esperei minha mãe virar as costas, fiz o quê? Saí correndo para ir buscar o anelzinho. Nisso a minha mãe pensou, cara, ela não pode me desafiar desse jeito e ela não pode fugir desse jeito, porque eu já era uma criança que tinha essa mania de sumir. Você levava a criança no shopping, a criança ia e sumia, e aí quando você via, ela tava conversando com estranhos. Minha mãe ia comigo, sei lá, na borracharia trocar o pneu do carro, aí quando ela viu, eu já tava do outro lado da avenida conversando com alguém que ela não conhecia. Eu era essa criança que tinha essa mania de ficar sumindo e ela já tinha conversado e não tinha adiantado. E aí nisso ela falou, ela não pode fazer isso, a criança não pode sumir desse jeito, vão sequestrar essa menina, fora que ela tava me desafiando. E aí o que minha mãe fez? Ela se escondeu no supermercado porque ela queria me dar um susto, né? Minha mãe queria me mostrar que se eu ficasse me afastando dela, ou ficasse fugindo, sumindo, uma hora eu ia me perder. Então, para que eu percebesse isso, ela decidiu me dar um susto. Ela pegou e se escondeu em algum lugar do mercado. Eu fui lá na prateleira do anel, peguei o anel, eu achei o anel e voltei para onde minha mãe estava. Só que quando eu cheguei lá, ela não estava mais, ela estava escondida. Eu entrei em desespero, porque eu não sabia o que fazer, comecei a pedir ajuda para o segurança, para as pessoas do mercado, e aí em dado momento a minha mãe apareceu. Só que essa história de ter sido deixada no mercado, né, eu voltei com o anel, quando eu percebi que minha mãe não estava lá, me causou um trauma tão grande, porque isso era uma demanda que eu tinha quando eu era criança, que precisava ser resolvida. A minha mãe não sabia como resolver, na melhor das intenções ela fez o que fez, só que isso me causou um trauma tão grande que muito tempo depois, lá na terapia, eu precisei resolver. Eu precisei conversar sobre isso com o meu terapeuta e resgatar essa história, porque na verdade eu acabei comentando com ele que mesmo depois de adulta, meu senso de localização é péssimo. Eu não sei ir do ponto A para o ponto B, do shopping para minha casa, eu consigo me perder no meio do caminho. E a gente foi resgatando essas histórias e vendo que boa parte, né, do motivo pelo qual eu tenho um senso de localização tão ruim, vem de lá de trás, desse medo de me perder, de achar que eu não sei onde eu tô, lá do anelzinho do supermercado, entende? E aí eu comecei a reparar que, poxa, as crianças têm
tem demandas. E quando a gente não atende as demandas, elas vão se comportar mal, ou às vezes a gente atende a demanda de um jeito errado, que foi o que a minha mãe fez, e a gente gera um trauma, a gente acaba gerando um problema pra vida toda, porque eu adulta tenho problema pra ir até no shopping sozinha, porque eu já acho que eu vou me perder, eu fico com medo por conta desse episódio, até hoje, tá? Isso é uma coisa que inclusive ainda preciso terminar de tratar, porque tá aí em aberto até hoje. Mas aí eu percebi, falei, nossa, como isso é importante, como é importante atender as demandas da criança do jeito certo, porque se atende do jeito errado, olha o tamanho do problema que é. Eu adulta na terapia tendo que tratar problema de que não sei ir pro shopping sozinha, porque fui deixada no mercado, entende o que eu tô dizendo? Então aí eu reparei essa questão das demandas e isso começou a me chamar a atenção. Nisso, eu comecei a criar uma espécie de receita, juntar ingredientes para criar uma receita. A minha receita da obediência tem 4 ingredientes que eu ainda vou te contar. Calma que a gente ainda vai chegar lá, tá? E aí eu comecei a aplicar esses ingredientes com o Thiago pensando, agora vai. E não foi. Você vai pensar, poxa, né? O que deu errado? Algumas coisas funcionavam, é verdade que algumas coisas funcionavam, mas outras coisas não funcionavam. E aí que eu ia assim, a gente morava num prédio, tinha muita criança, e tinha um parquinho no prédio, né, um pátio ali. E eu descia pro Thiago poder brincar, gastar energia e dar sossego. E quando eu descia com o Thiago, apareciam as outras mães com as outras crianças e eu sentava pra conversar com elas e reclamar da vida, né? E elas iam falando que meu filho faz isso, meu filho faz aquilo, meu filho faz aquilo outro. E eu comecei a passar para essas mães as coisas que eu estava estudando e as coisas que eu já tinha percebido como funcionavam. Então eu comecei a dizer para essas mães, poxa, seu filho faz isso, tenta tal coisa. Seu filho faz aquilo, tenta tal coisa. E essas mães tentavam e voltavam para mim dizendo que funcionava. Ai, nossa, eu fiz, funcionou, obrigada. Aí eu olhava para o Thiago e falava, não é normal, com o filho da vizinha funciona e com ele não. Porque eu me dei conta que quem estava fazendo aquilo era eu. E não era eu quem devia fazer aquilo, era a mãe dele. Quando a vizinha fazia com o filho dela, era filho dela, era a mãe fazendo com o filho. Quando eu fazia com o Thiago, algumas coisas funcionavam, mas outras coisas não davam resultado porque não era a mãe dele que estava fazendo. E eu não conseguia convencer a mãe dele de fazer, porque ela estava trabalhando muito, porque ela não, obviamente não vai me ouvir, né? Como é que a minha mãe vai aceitar que eu entendo mais de educação do que ela? Esse não foi um processo super simples. Então ela não estava me dando bola, não estava me ouvindo e tinha coisas que eu não conseguia fazer com o Thiago, tinha coisas que eu não conseguia aplicar da forma que eu queria. Mas faltava alguma coisa, porque assim, eu aplicava algumas coisas com o Thiago, funcionava, outras coisas não, porque não era eu que estava aplicando e a mãe dele não queria aplicar também, e era a maior bagunça e eu queria muito que ela fizesse, mas ela não queria fazer. Só que ainda estava faltando alguma coisa, eu pensava, poxa, eu quero que ele goste de obedecer, eu quero que a criança obedeça feliz, eu quero uma família feliz, uma família em harmonia, eu não quero me irritar para a criança obedecer. E eu queria muito que a criança gostasse, tivesse prazer e obedecesse feliz, obedecesse por genuína vontade de obedecer. É claro que a criança não vai fazer isso 100% do tempo, porque ela vai estar com sono, vai estar com fome, e aí ela vai estar irritada com sono e com fome e não vai querer fazer, por exemplo. Mas eu queria que na maior parte do tempo ele gostasse de obedecer, sabe? Ele fosse feliz em obedecer. E aí eu lembrei de uma história, também de quando eu era pequenininha, eu devia ter uns 3, 4 anos mais ou menos, e eu estudava numa escola em que era obrigatório usar o uniforme todo azul, e eu detestava azul, eu era a menina cor-de-rosa, princesa, Barbie, e o uniforme era azul e tinha que usar azul. E a minha mãe comprou pra mim naquela época uma touca pra usar no inverno, da mesma cor do uniforme, ou seja, azul, e eu achava a touca horrorosa, e eu não queria usar a touca de jeito nenhum. E teve um dia que tava muito frio, eu ia pra escola muito cedo de manhã, a minha mãe botou a touca na minha cabeça e falou, não quero que você tire a touca, porque tá frio, a touca serve pra te proteger, então é pra usar a touca, beleza? E aí eu concordei, falei que tudo bem, que eu ia usar a touca. E eu fui pra escola com a touca, mesmo não gostando da touca, mesmo odiando a cor da touca, eu fui pra escola com a touca. E eu não tirei a touca. Só que eu ficava na escola período integral. Quando deu meio-dia, horário do almoço, tava 35 graus, que São Paulo tem esse clima maluco, né? É 7 graus de manhã e 35 na hora do almoço. E aí, quando chegou o horário do almoço, tava fazendo um calorão, e a professora falou, ai, vamos tirar a touca, vamos tirar a blusa, e eu não aceitei tirar a touca. Eu falei pra professora, não vou tirar a touca, minha mãe mandou não tirar. E a professora tentou conversar, negociar, e eu falei, não vou tirar a touca, minha mãe mandou eu não tirar, e eu não queria tirar a touca de jeito nenhum. A professora, sem saber o que fazer, chamou a diretora, e a diretora veio conversar comigo, olha, tá calor, vamos tirar a touquinha, e eu falei que não ia de jeito nenhum. E aí eu não quis tirar, elas começaram a ficar preocupadas, porque tava quente mesmo, aquela criança com a touca de lã na cabeça. E a diretora virou e falou assim, então tá, então vamos fazer o seguinte, vamos ligar pra sua mãe, aí se a sua mãe deixar, você tira a touca? E aí eu topei, eu criança, 3, 4 anos, topei.
Fui pra diretoria, liguei pra minha mãe, óbvio que a minha mãe deixou porque tava um calorão, não tinha a menor necessidade de ficar de touca. Somente no momento em que eu falei com a minha mãe no telefone e que ela autorizou, foi que eu aceitei tirar a touca. Mesmo com a professora falando, mesmo com a diretora falando, eu segui a orientação que a minha mãe tinha dado às 6 horas da manhã para mim em casa. Ou seja, eu não só obedeci a minha mãe no momento em que ela falou lá em casa, quanto eu obedeci a minha mãe na escola quando ela estava longe, minha mãe estava do outro lado da cidade trabalhando, eu não estava nem perto. E eu não desobedeci a minha mãe, nem mesmo com a professora falando. E eu queria que as crianças, eu queria encontrar uma forma de fazer isso com o Thiago. Só que eu queria isso o tempo todo, ou pelo menos a maior parte do tempo. Fazer com que ele obedecesse, com que ele gostasse de obedecer, que ele obedecesse feliz, porque eu tava feliz de estar com a touca e de estar obedecendo a minha mãe que mandou ficar com a touca. E principalmente que ele obedecesse na minha ausência. Porque você fala pra criança, não mexe nessa caneta, aí você tá olhando, a criança não tá mexendo. Você vira as costas, a criança vai lá e mexe. Eu não queria que isso acontecesse. E eu tava sentindo que tava faltando alguma coisa. Eu queria esse tipo de obediência, uma obediência completa, em que a criança obedecesse quando estivesse longe de mim e que ela tivesse felicidade, prazer em me obedecer. E aí eu comecei a aplicar isso com o Thiago e comecei a ajudar outras mães ali do condomínio, porque eu descia, ficava muito tempo com ele no parquinho, conversava com as outras mães e eu comecei a aconselhar. As mães falavam, meu filho não quer tomar banho. Eu ia lá e falava, então faz isso, isso, isso. E depois elas voltavam para agradecer e falar que a coisa tinha funcionado. E aí tudo começou a aparecer que estava entrando no eixo, que estava dando certo, só que aí eu saí de casa. Eu já era adulta, eu precisava sair de casa e eu de fato decidi sair de casa. E sair de casa foi um baque emocional para minha mãe. Eu não achei que seria, mas ela ficou acabada emocionalmente. E a gente acabou brigando, acabou discutindo, porque minha mãe não era a favor do que eu estava fazendo, de sair de casa, não era a favor do lugar que eu estava indo, mas eu fui, porque eu era teimosa, eu fui. Teimosa e adulta, né? Já estava na hora de ir mesmo. E aí a gente brigou, e a minha mãe ficou um bom tempo sem querer falar comigo, ficou um bom tempo afastada de mim, e eu comecei a fazer um processo de reconciliação com a minha mãe, porque, poxa, a minha mãe, a gente sempre teve contato, sempre teve vínculo, eu não queria perder a minha mãe, e eu tinha certeza que ela não queria me perder também, até porque ela não tem opção, ela tem que me amar porque é minha mãe. Não, mas é sério, brincadeiras à parte, eu queria voltar a ter o convívio com a minha mãe. E ela tava muito brava, muito chateada comigo mesmo por conta de eu ter saído de casa. Eu falei, não, eu preciso melhorar essa relação. E eu mandava mensagem, ela não respondia, eu ligava, ela não atendia, minha mãe estava me ignorando. E eu, longe dela, eu já estava morando em outra cidade, inclusive. Hoje eu moro em Minas, a minha mãe mora em São Paulo. Nesse meio termo, o Thiago já estava grandinho, já tinha uns 9, 10 anos. E aí que eis que o menino me rouba um chocolate no supermercado. Quando eu saí de casa, foi a primeira vez que a minha mãe ficou completamente sozinha com o Thiago, porque eu sempre ajudei muito, eu sempre estive lá presente e sempre ajudei muito. Quando eu saí de casa, foi a primeira vez que ela ficou sozinha. E nessa época em que ela estava sozinha com o Thiago, o menino foi e roubou um chocolate dentro do mercado. Ele botou na blusa escondido e roubou o chocolate. A minha mãe pegou e ficou apavorada, falou, pronto, só que me faltava criar filho ladrão, né? E ela ficou apavorada. E foi nesse episódio do Thiago roubando um chocolate no supermercado que ela voltou a falar comigo. E aí ela me mandou mensagem, eu não sei o que fazer com seu irmão, tá acontecendo assim, assim, assim. Ela veio desabafar, porque não tinha mais pra quem contar, sabe? E aí ela veio desabafar e eu falei, cara, você quer me ajuda? Se eu te falar pra fazer algumas coisas, você vai aplicar? E aí a minha mãe começou a aplicar as coisas que eu falava pra ela fazer com o Thiago e começou a dar muito certo, porque pela primeira vez era a mãe do Thiago aplicando com o Thiago. Quando eu fazia algumas coisas davam errado porque eu não era a mãe dele. E lembra que eu falei antes que a mãe tem um peso muito, muito importante, muito grande na vida da criança? É por isso que eu falei que não vai adiantar você tentar aplicar com o filho da tua vizinha. Quem tem que aplicar com o filho da tua vizinha é a vizinha, mãe da criança, não você que não é mãe da criança. E aí que a minha mãe começou a aplicar as coisas que eu falava com o Thiago por conta dessa história do chocolate. E aí outras histórias, o Thiago não gostava de estudar, enfim, tinha outras questões que a gente começou a trabalhar. E o Thiago começou a mudar o comportamento dele. Começou a se tornar uma criança fácil de conviver, uma criança amorosa, uma criança carinhosa, inteligentíssima. Ele é sim uma criança desafiadora por ser muito inteligente, mas é uma criança que hoje a gente tem harmonia em casa para lidar com ele. Nisso que ela começou a aplicar as coisas com o Thiago, ela viu que funcionava. E aí a minha mãe começou a me dar moral, porque até então ela não botava fé em mim. Ela começou a me dar moral, falar, poxa, sabe, funciona. E aí a minha mãe começou a virar minha fã número 1. Porque ela começou a aplicar e começou a ver resultados.
Nisso eu comecei a ajudar outras mães em outros lugares, porque uma vai falando pra outra, e aí me liga e me procura, oi, eu sou amiga da ciclana que te indicou, me ajuda com isso. Eu comecei a dar consultoria para essas mães. E tava tudo lindo, tudo maravilhoso, até que veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu precisei parar de dar consultoria, porque muitas vezes eu ia na casa dessas pessoas, conversava, via a criança, interagia com a criança, ou a gente às vezes fazia online, mas enfim, eu precisei parar porque a pandemia, né, desestabilizou a vida de todo mundo. E eu falei, não, eu não posso parar, eu não quero parar, eu quero continuar, eu quero levar isso para mais gente. E aí eu comecei a fazer aulas no YouTube. Eu comecei a gravar, postar no YouTube, eu fiz um Instagram, que eu antes não tinha, eu fiz um Instagram, fiz uma página no Facebook e comecei a compartilhar isso com as pessoas online, e provavelmente foi assim que você me conheceu, porque depois da pandemia eu entrei em desespero, eu falei, meu Deus, eu quero continuar ajudando as pessoas, o que eu faço? Aí eu comecei a disponibilizar esses 4 pilares, esse método, esses ingredientes para as pessoas na internet, comecei a ensinar isso na internet e deu muito resultado. Além do Thiago, que a minha mãe conseguiu resolver a educação dele, teve a história da Kátia, teve a história da Cleusa, teve a história da Lu e de tantas outras. Nossa, teve a Jéssica, teve a Esther, teve várias outras mães que aplicaram e tiveram resultado. E o que eu quero agora é te mostrar justamente quais são os 4 ingredientes dessa receita para você também poder aplicar com seus filhos e obter esses resultados tão bons como essas mães tiveram. Vamos lá então? Eu vou apresentar para você então cada um dos 4 ingredientes para a receita da obediência. Eu costumo chamar esses ingredientes de pilares, tá? Eu costumo falar que eles são os 4 pilares. Por quê? Porque eles são o que sustentam, o que dão base para a educação da criança. Eu imagino como se fosse uma mesa que tem os 4 pezinhos da mesa. Quando você tira um deles, a mesa fica bamba, ela não fica estável. E com a criança é a mesma coisa. Você precisa ter os 4 pilares, os 4 ingredientes para que a sua receita funcione, para que ela fique completa e para que não fique bamba, não fique faltando alguma coisa. Então, esses 4 ingredientes, uma forma de enxergar é como se eles fossem pilares que estão de fato sustentando a educação do teu filho. Mas eu vou te apresentar um por um agora. O primeiro pilar é a conexão. Conexão, vínculo, e recentemente eu acrescentei aí um detalhe a mais, que é o detalhe da autoridade. A conexão, ela é importante, eu já citei ela anteriormente. Ela é importante porque quanto mais conexão você tem com o seu filho, mais o seu filho colabora com você. Ou seja, mais fácil fica de ter a obediência da criança. Eu vou te dar um exemplo muito simples que você vai entender. Você trabalha numa empresa e aí você tem um chefe que é muito legal, que é muito gente boa, um chefe que você adora, que ele te trata bem, que ele trata os outros funcionários bem, você adora esse chefe. E aí você tem um outro chefe de outro departamento que ele é um mala, ele é um pé no saco, ele é arrogante, ele é ignorante, ele só grita com as pessoas, ele só trata as pessoas mal. Se esse chefe que é chato, que é um mala, que é um idiota, chegar pra você e falar: ô fulano, faz um favor pra mim, na sexta-feira, você pode ficar até mais tarde? Eu precisava entregar um relatório assim, assim, assado, é muito importante, eu gostaria que na sexta-feira você fizesse 2 horas extras, tem como? Se o chefe chato te pede isso, você vai pensar na sua cabeça: nossa, esse mala vindo falar comigo, eu detesto esse cara, eu não quero fazer favor nenhum pra ele, eu não vou ficar. Eu não vou fazer hora extra pra ele, ele é um chato, eu não quero, não gosto dele. Só que aí existe um elemento que é o seguinte: talvez você tenha medo desse chefe chato. Talvez você também pense: tá, mas se eu não fizer o que ele tá me pedindo, ele pode me mandar embora, porque ele é tão chato, ele é tão ignorante, ele é tão arrogante, que talvez se eu disser não, ele vai querer me mandar embora. E aí você vai ter um dilema, e esse dilema vai ser: eu vou fazer o que o meu chefe chato tá pedindo, ou você pode virar para esse chefe e falar: então, chefe, não vai tá dando não, sabe por quê? Porque na sexta-feira à noite eu marquei com a minha avó o aniversário da tartaruga e não vai tá dando. E aí você dá uma desculpa qualquer para não fazer o que aquele chefe tá pedindo, porque você não gosta dele, você não quer fazer nenhum favor para ele, você não quer estar perto dele, tudo que você quer é ir embora logo e não ver a cara daquele idiota tão cedo, tá? Ou talvez, como eu falei, você aceite porque você fica com medo: meu Deus, se eu não fizer eu vou perder meu emprego. Agora, se o chefe legal, aquela pessoa que é gente boa, que é gente fina, que você adora, que te adora de volta, vira pra você e fala: ô fulano, na sexta-feira a gente tá com um probleminha, será que você podia me ajudar? Eu gostaria que você me ajudasse a fazer um relatório, vai demorar um pouquinho, pô, eu sei que é chato, mas
Eu realmente preciso da sua ajuda. Se esse chefe for o chefe legal, for a pessoa que você gosta, você vai pensar, nossa, claro que eu te ajudo, vai ser um prazer, eu gosto tanto de você, não me custa nada te fazer esse favor, não me custa nada colaborar com você nesse ponto. E as crianças funcionam da mesma forma. Se você é a mãe chata, a criança fica na cabeça dela, eu não vou tomar banho, a minha mãe é chata, ela só briga comigo, só grita comigo o dia inteiro, eu não vou fazer, eu não vou obedecer, eu não gosto de você, eu não quero fazer o que você tá falando, eu não quero, eu tô brava com você. E isso não é porque o teu filho não te ama ou porque o teu filho odeia você, mas sim porque você tem sido tão agressiva e autoritária que a criança cruza o braço e fala, não quero obedecer você, não gosto de te obedecer, não vou, entende? Mas se você é uma mãe muito autoritária, que a criança não gosta, mas que a criança tem medo, ela vai pensar, é melhor eu tomar banho porque senão minha mãe vai me bater. E aí a criança tem medo de apanhar e ela vai acabar fazendo pelo medo. Só que esse medo corrompe, esse medo corrói, ele destrói a conexão. Por quê? Porque na primeira oportunidade que você tiver de trocar de empresa e largar o chefe chato, você vai fazer. Vem uma outra empresa concorrente e fala, fulano, vem aqui trabalhar pra gente, a gente arruma um cargo legal, um salário legal, você não quer não? Aí você vai pensar, eu quero pra ontem, tudo que eu mais quero na minha vida é abandonar esse mala, esse imbecil do meu chefe. E aí você troca de empresa. O que a criança pensa? Eu não vejo a hora de crescer e sair dessa casa. Eu não aguento mais a minha mãe. Quando eu crescer, ela vai ver só. A criança começa a pensar em maneiras de se vingar. Ela não quer estar perto de você. A conexão não vai fazer com que o teu filho queira estar perto de você. Esse medo, essa autoridade vai fazer com que o teu filho queira fugir de você. Porque quando eu for grande, porque quando eu crescer, porque quando eu sair dessa casa, ele vai pensar em maneiras de se afastar de você, igual você pensaria em maneiras de se afastar do chefe chato que você tem. Você não vai pensar, poxa, mas eu gosto tanto dessa pessoa, eu queria ficar perto dessa pessoa, eu queria ajudar essa pessoa. Então a conexão é importante. O primeiro ponto dela é porque ela incentiva o teu filho a te obedecer. Quanto mais conectado, quanto mais vínculo, mais a criança quer fazer as coisas pra você. Porque ela te acha legal, porque ela te acha companheiro, porque ela te acha o máximo, porque ela te admira. Existe um segredo muito grande aí dentro que é a admiração. A criança olha pra você e fala, minha mãe é minha heroína, eu quero ser como é minha mãe quando eu crescer, então eu quero fazer aquilo que a minha mãe tá falando. Porque se a minha mãe está falando, aquilo deve ser importante. Porque a minha mãe é a pessoa que eu mais admiro no mundo, ou o meu pai é a pessoa que eu mais admiro no mundo. Quando você conquista o coração da criança, quando você cria esse vínculo e essa conexão, e ela é bem feita, ela é bem estruturada, você conquista dentro da criança a vontade de obedecer, o desejo de obedecer e principalmente a admiração. A criança vai te respeitar porque ela te admira, ela vai querer te obedecer porque ela te admira, ela não vai ficar pensando, não, você é chata, eu não vou fazer. Não é assim. Ela vai pensar, poxa, eu gosto tanto de você, eu gosto tanto de estar com você, é claro, mãe, que eu vou tomar banho. Sim, porque não custa nada pra ela obedecer. A obediência tem um segredo que ele é o seguinte, tá? Obedecer significa abrir mão daquilo que você quer para fazer aquilo que o outro quer. Então a criança quer brincar de massinha no tapete da sala. Você quer que a criança vá tomar banho. Para ela obedecer, ela vai precisar abrir mão da vontade dela, ou seja, ela vai precisar deixar a massinha de lado para fazer aquilo que você quer. E a cabecinha da criança, o cérebro da criança só consegue fazer isso se ela tiver muita conexão com você. Porque se a criança não tem muita conexão com você, dentro da cabeça da criança ela vai estar, não vou tomar banho, eu quero brincar de massinha, eu não quero tomar banho, você não manda em mim, você é chata, você só briga, você só grita, você só não sei o quê. E ela não vai querer fazer. Para convencer uma criança a de fato querer te obedecer com prazer, você precisa conquistar o coração dela. E para conquistar o coração dela, você precisa ter conexão, você precisa ter vínculo. Quanto mais forte, mais bem estruturado esse vínculo, mais ela vai obedecer. Igual você ficaria mais feliz de fazer um favor para uma pessoa legal do que você ficaria feliz de fazer um favor para uma pessoa que é chata. Se você tem uma vizinha que é legal e uma vizinha que é chata, você não vai querer mandar um pedaço de bolo na casa da vizinha chata. Você vai mandar um pedaço de bolo na casa da vizinha legal. Porque a gente quer se afastar de tudo que é ruim e a gente quer se aproximar de tudo que transmite prazer. Nosso cérebro, ele tem uma função básica de sobrevivência que é o seguinte: tudo que dói, eu me afasto, e tudo que é bom,
bom, eu me aproximo. Por que a gente quer comer chocolate? Porque é gostoso. Por que a gente quer fazer amor? Porque é gostoso. Por que a gente quer gastar dinheiro? Porque é gostoso. Por que a gente não quer, sei lá, botar a mão no fogo? Porque dói. Por que a gente não quer passar fome? Porque é ruim. Por que a gente não quer ficar de coração partido, terminar um relacionamento? Porque é ruim. E aí tudo que é ruim, a gente tende a se afastar. Se seu filho tem uma visão de que a minha mãe é ruim, a minha mãe é chata, ele vai querer se afastar. E ele não vai querer te obedecer, porque ele quer fugir de você. Seu filho quer ir embora, ele quer se afastar de você, ele quer sair correndo de você, entende? Agora, se seu filho pensa, a minha mãe é legal, a minha mãe me entende, a minha mãe me ouve, a minha mãe me compreende, a minha mãe me acolhe, a minha mãe me ama, ele vai se aproximando, e quanto mais próximo, mais ele quer ouvir o que você está dizendo, mais ele quer seguir o que você está dizendo. Você entende o que eu tô falando? Então a conexão ela é importante por esse motivo. Uma das coisas que foi muito marcante para mim com relação à conexão foi justamente a história da touca que eu te contei antes. A minha mãe colocou a touca na minha cabeça às 6 horas da manhã e falou: filha, não é para tirar a touca porque tá frio, entendeu? Entendeu? E fui pra escola. Quando deu meio-dia que eu cheguei na escola, que a professora falou: olha, vamos tirar a touca porque já tá calor, eu falei pra ela: não vou tirar, minha mãe mandou eu não tirar. A professora era uma adulta e ela era também uma autoridade. E mesmo a professora sendo adulta, e mesmo a professora sendo uma autoridade, eu não quis tirar a touca. Por quê? Porque eu tava pensando em obedecer a minha mãe. Por mais que a professora fosse adulta, por mais que a professora fosse autoridade, a minha cabeça de criança estava: mais importante do que a professora é a minha mãe. E aí a professora chamou a diretora. E de novo eu pensei: mais importante do que a diretora é a minha mãe. A gente estava com uma conexão tão bem estabelecida que eu não estava me importando com o que as outras pessoas estavam falando. Então, outro ponto importante da conexão, né, do porquê que tem que ter conexão e porquê que ela é o primeiro ingrediente, é que a conexão também protege o seu filho das más influências. Em algum momento da vida, alguém vai encontrar o teu filho e vai dar para ele uma ideia meio errada das coisas. Seu filho vai acabar conhecendo alguém que é má influência. E quando seu filho conhece alguém que é má influência, ele vai precisar pensar: eu vou fazer o que essa pessoa está dizendo ou eu vou fazer o que a minha mãe me ensinou? E muitas vezes o que vai determinar se a criança vai fazer o que a pessoa está dizendo ou se ela vai fazer o que a mãe ensinou é a conexão. Ela vai lembrar: poxa, a minha mãe me ensinou diferente, então eu vou fazer aquilo que eu aprendi em casa. Eu não vou seguir as más companhias, eu não vou dar ouvido para quem não presta, eu vou seguir aquele aprendizado, aquela lição que eu aprendi em casa, porque eu tenho tanta conexão com a minha mãe, eu me importo com o que a minha mãe fala, eu escuto o que a minha mãe fala, então eu vou seguir aquilo que eu aprendi em casa. Tá fazendo sentido isso pra você? Um dos pontos da conexão, além dela favorecer, dela facilitar a obediência, é que ao mesmo tempo ela consegue proteger o seu filho de más influências. Os amigos vão chegar na orelha do seu filho e falar: rouba lá o chocolatinho do mercado. Teu filho vai pensar: não, mas eu aprendi em casa que roubar é errado, eu não vou fazer, porque eu me importo mais com o que a minha mãe fala do que com o que os meus amiguinhos estão dizendo. Eu confio mais no que a minha mãe fala do que naquilo que os meus amiguinhos estão dizendo. Em muitas situações, o seu filho vai ter que escolher e ele vai estar sozinho, você não consegue estar grudado com ele 24 horas. E nesse momento, a conexão fala mais alto para saber se ele vai dar ouvido às más influências ou se ele vai dar ouvido ao papai e à mamãe que ensinaram dentro de casa. E se você tem pouca conexão, uma conexão pequenininha com o seu filho ou uma conexão que não é saudável, o que ele vai fazer é dar ouvido para as más influências. E aí ele cai no mundo das más influências porque ele não quer seguir aquilo que ele aprendeu em casa, porque ele quer fazer o quê? Fugir de você. O seu filho pensa: minha mãe é chata, corre, e sai correndo. Então, todas as vezes que o seu filho quiser fugir de você, significa que ele vai estar se aproximando de quem ele não devia. Significa que ele vai estar se aproximando das influências que são ruins. Ele não pode querer fugir de você, o seu filho tem que correr pra você. E é por isso que a conexão é muito importante. Aí você vai me falar assim: mas é claro que eu tenho conexão com meu filho, eu sou a mãe do meu filho, é óbvio que eu tenho conexão. Toda mãe tem conexão, né? E a resposta é não. Na verdade, a resposta é mais ou menos. Toda mãe, ou todo pai, toda família tende a ter a conexão com a criança. Sim, a criança
precisa criar conexão com os familiares, precisa criar vínculo. Mas nem todo vínculo é saudável. Não é porque você é a mãe do seu filho, não é porque você tem certeza absoluta que você já tem vínculo, que esse vínculo tá saudável. Eu vou te dar alguns exemplos de quando o vínculo não é saudável. O vínculo não é saudável quando a criança tem medo dos pais, aí a criança fica, meu Deus, eu não posso falar isso pro meu pai, eu não posso contar isso pra minha mãe, eu tenho que fugir do meu pai, meu Deus, a minha mãe vai me bater e agora socorro, eu estou ferrado. Quando a criança tem medo dos pais, medo de apanhar, medo da bronca, medo do tapa, medo do grito, ela sai correndo dos pais, ela se afasta, emocionalmente falando, ela desgruda, porque ela tá com medo, e uma pessoa que tá com medo tende a fugir, né? Se você tá vendo o leão, você vai querer sair correndo do leão. Teu filho olha pra tua cara, ele quer sair correndo da tua cara, porque ele tem medo de você. Então, quando a criança tem medo dos pais, é sinal de que a conexão não tá saudável, é sinal de que o vínculo não tá saudável. Quando a criança mente, ela mente muito, ela mente consistentemente, né? Várias mentiras, também é sinal de que não tá saudável, porque a criança pensa, eu não posso falar a verdade pra minha mãe. Se eu falar a verdade pra minha mãe, ela vai brigar, ela vai bater, ela vai gritar, ela vai me castigar. Ou seja, a criança tá fugindo de você. Isso não é um vínculo saudável. Ou quando a criança se sente abandonada. Será que a minha mãe me ama? Será que minha mãe gosta de mim? Será que a minha mãe vai mesmo me largar no mercado? Será que a minha mãe sente amor por mim? Ou às vezes a criança acorda de manhã e chora desesperadamente porque você não tá lá e ela fica pensando, minha mãe me abandonou, socorro, eu vou morrer. A criança não pode em nenhum momento se sentir abandonada, ela não pode achar que você está abandonando ela. E existem várias coisas que os pais fazem, infelizmente, que passam para o filho a sensação de abandono. Mentir para o seu filho passa a sensação de abandono. Sair sem dar tchau pra criança passa a sensação de abandono. Então você tá andando no shopping, seu filho vê um carrinho, você fala, mãe, o carrinho, compra pra mim. Você olha pra ele e fala, na volta a gente compra. E aí você, na volta, não compra. Essa mentira faz a criança pensar, poxa, não dá pra confiar na minha mãe. Eu não sei direito se a minha mãe gosta de mim ou não, eu não sei direito, porque não dá pra confiar. A minha mãe mente, como é que eu vou confiar, né? Ou às vezes os pais que saem sem se despedir, vira pra criança e fala, mamãe vai só fazer um xixi ali no banheiro. Aí a mãe pega e vai trabalhar, a criança fica esperando, a mãe não volta e a criança chora porque foi abandonada. O sentimento de abandono, a insegurança, aquela sensação que o teu filho pode ter de não saber se você gosta dele, se ele é amado, isso também é um sinal de que o vínculo não está saudável, porque a criança precisa se sentir amada pelos pais. Essa é uma necessidade básica da criança. E se ela fica pensando, pô, será que minha mãe me ama? Será que minha mãe vai me abandonar? Será que isso? Será que aquilo? Isso é sinal também de um vínculo que não tá bom. Então, quando a criança tem medo dos pais, o vínculo não tá bom. Quando a criança mente muito, o vínculo não tá bom. Quando a criança tem medo de ser abandonada, o vínculo não tá bom. Quando a criança se sente um peso pra família, porque acontece situações, por exemplo, da mãe tá, sei lá, varrendo o quintal. E aí o filho vem e começa a pisar na água. E aí a mãe grita, para de pisar na água, eu não aguento mais, você só faz merda, você só faz coisa errada, eu passo o dia inteiro brigando com você, vai me dar sossego, menino, vê se dorme, me dá sossego, criança terrível, não te aguento mais. Quando ela começa a ouvir essas coisas, a criança começa a pensar, minha mãe não gosta de mim, eu sou um peso pra minha família, eu só faço coisa errada, eu não peço pra nada, eu não sou ninguém, eu não sou bom o suficiente. Aí a criança sente que ela é um peso morto naquela família, que ela tá ali atrapalhando. E quando a criança tem essa sensação de que ela tá atrapalhando a vida dos pais, ela também acaba criando um vínculo não saudável. Isso vai mexer com a autoestima dela, isso vai mexer com várias partes do desenvolvimento dela, não vai fazer bem e ainda vai atrapalhar o vínculo. Seu filho não pode achar que ele é um peso para sua família. É por isso que você não pode ficar dizendo que ele é terrível, que ele é desobediente, que você não aguenta mais, que você queria sossego, vai dormir para me dar sossego, porque a criança se sente como se ela fosse alguém incompetente, como se ela fosse alguém que você não gosta, e isso faz com que o vínculo fique ruim. É o que eu falei, não é porque você é mãe do seu filho que automaticamente o vínculo está saudável. Eu conheço muitas famílias, infelizmente, que não tem um vínculo saudável com os filhos. Outro ponto que indica que o vínculo não está saudável é quando a criança fica pensando em vingança, quando a criança quer se vingar e ela fica pensando, quando eu crescer eu vou embora, quando eu for adulto, quando não sei o que, ou você briga com a criança fala, você vai ver só, porque não sei o que, porque eu vou embora, porque... Quando a criança começa com esse sentimento de vingança, porque ela quer se vingar, porque ela acha que você está sendo ruim com ela, isso também é um sinal de que o vínculo não está saudável. Então não subestime o poder do vínculo. É ele que vai proteger o teu filho das más influências, é ele que vai fazer com que o teu filho queira de fato te ouvir e te obedecer. Ele é muito, muito importante e nem todo vínculo é um bom vínculo. Existem muitas crianças por aí
que tem vínculo com a família, mas não é um vínculo bem estruturado. Então precisa tomar muito cuidado com essa parte. Esse é o primeiro ingrediente, esse é o primeiro pilar, porque ele é muito importante e ele faz assim 50% do trabalho, tá? E aí, qual que é o próximo pilar? O segundo ingrediente, o segundo pilar, são as fases do desenvolvimento da criança. Conhecer, saber quais são, como funcionam as fases do desenvolvimento da criança. Eu vou te dar um exemplo só para você entender o que eu tô falando. As crianças começam a mentir por volta dos 2 anos de idade, que é mais ou menos a fase em que elas estão falando um pouco melhor. Só que existem 3 fases da mentira da criança: a fase primária, a fase secundária e a fase terciária. O jeito que a gente lida com a mentira em cada uma dessas fases não é o mesmo, porque em cada uma dessas fases a criança tem uma idade diferente. O jeito que a criança de 2 anos mente e o jeito que a criança de 2 anos entende a mentira é muito diferente do jeito que uma criança de 12 anos mente, do jeito que uma criança de 12 anos entende a mentira. Então, para você conseguir de fato educar o seu filho e ser eficiente na educação dele, você precisa saber em que fase do desenvolvimento o teu filho tá e o que você pode exigir dele naquela idade. Porque a forma que a gente vai lidar com uma criança de 3 anos não é a mesma forma que a gente vai lidar com uma criança de 6 anos. Por exemplo, seu filho vai para a escolinha e uma criança dá um soco nele. Se a criança que deu um soco no seu filho tem 2 anos, a conduta que a gente segue é uma. Se a criança que deu um soco no seu filho tem 12 anos, a conduta que a gente segue é outra. Então a idade e a fase do desenvolvimento importa. Outro motivo pelo qual a fase do desenvolvimento importa é que muitas pessoas confundem um comportamento que é normal para a idade com desobediência. Esses dias eu recebi mensagem de uma mãe assim: o meu filho de 2 anos quer brincar com água o dia inteiro, ele fica botando a mão na privada, ele põe a mão na pia, ele quer abrir a torneira e eu não aguento mais essa criança desobediente. E aí eu parei para conversar com ela e o que eu falei para ela foi: uma criança de 2 anos, ela está numa fase do desenvolvimento em que ela é muito curiosa para brincar com água. Isso não é desobediência, isso é uma criança normal, com desenvolvimento normal. E é muito fácil de resolver quando a criança de 2 anos quer brincar com água. O que você precisa fazer é deixar a criança brincar um pouquinho com água. E aí eu virei para essa mãe e falei: pega um balde, enche o balde de água, põe dentro do seu banheiro, deixa a criança brincar até cansar. Quando a criança cansar, você tira e põe a criança para dormir, porque ela vai sair dessa brincadeira cansada. A mãe fez isso 3 dias e resolveu. A criança nunca mais botou a mão dentro da privada. Antes, ela precisava passar o dia inteiro correndo atrás da criança pela casa, porque ela não podia dar bobeira, a criança estava com a mão dentro da privada. Depois desse conselho simples, dessa dica simples, depois que ele entendeu que faz parte para uma criança de 2 anos querer brincar com água, ela fez a brincadeira do balde 3 dias. 3 dias ela encheu um balde de água e pôs lá para o filhinho dela ficar brincando dentro do banheiro. Depois que ele brincou, ele acabava dormindo porque estava cansado, né? Estava feliz e nunca mais botou a mão dentro da privada. Isso é uma criança desobediente? Não, isso é uma criança se desenvolvendo normal. Então, se você não conhece as fases do desenvolvimento, você não sabe o que esperar do seu filho. É normal uma criança de 8 anos fazer isso? É normal uma criança de 5 anos fazer aquilo? Depende da fase do desenvolvimento, por isso que é importante conhecer. E também porque em cada idade você vai ter que lidar com o teu filho diferente. Um bebê de 2 anos não funciona igual ao adolescente, a gente precisa se adequar. E muitas vezes você vai confundir desobediência com algo que é normal. E aí você poderia estar tratando de uma forma muito mais leve, muito mais simples, e você tá lá se descabelando sem necessidade nenhuma. Então o segundo pilar, o segundo ingrediente é conhecer as fases do desenvolvimento do seu filho, saber o que é normal em cada idade, o que a gente pode esperar em cada idade e como lidar com a criança de cada idade, como fazer com que a criança aprenda as coisas em cada idade. E isso é de extrema importância para você não ficar confusa e não acabar usando uma ferramenta, uma técnica que não faz sentido naquela idade que o teu filho tem. Falando em ferramentas, ela é o terceiro ingrediente, o terceiro pilar do meu método. O que são ferramentas? Ferramentas é aquilo que você faz no momento que o calo aperta. Meu filho mentiu, o que eu faço? Meu filho bateu no amiguinho, o que eu faço? Meu filho quebrou o sofá, o que eu faço? Essa resposta do o que eu faço é uma ferramenta. Qual ferramenta eu vou aplicar naquela situação? Como que eu lido com a criança que está mentindo? Como que eu lido com a criança que bate no irmão? Como que eu lido com a criança que mordeu o coleguinha na escola? Para isso entram as ferramentas. E existem um monte de ferramentas. Por quê? Porque cada criança, em cada fase, vai precisar de uma ferramenta diferente. Volto lá na questão da mentira.
Existem 3 fases da mentira. O jeito que a gente vai lidar na primeira fase, a ferramenta que a gente vai usar na primeira fase, não é igual à ferramenta que a gente vai usar na terceira. Então, cada momento vai exigir uma ferramenta diferente. E cada ferramenta vai exigir um jeito de agir e de falar com a criança de forma diferente. Se você não aplica a ferramenta certa, na idade certa, no momento certo, a criança não aprende. Eu vou te dar um exemplo do que aconteceu comigo em uma consultoria que eu fiz. Uma mãe chegou pra mim e falou assim: eu tenho um problema com a minha filha de 3 anos, que é o seguinte: minha filha ama massinha, ela quer brincar todos os dias de massinha, ela tem todo que é cor de massinha, só que todos os dias, quando a minha filha termina de brincar de massinha, ela larga a massinha espalhada no chão da sala e eu tenho que brigar, gritar, e é o maior estresse pra ela guardar a massinha. E eu já não sei mais o que fazer, porque todos os dias eu brigo: Mariana, guarda a massinha, Mariana, guarda a massinha. E a Mariana não quer guardar a massinha. Eu virei para essa mãe e falei: ok, nós vamos aplicar a ferramenta certa para que de fato a Mariana possa aprender a guardar a massinha, combinado? E aí a ferramenta que eu ensinei para a mãe dela é o seguinte: quando a Mariana não quer guardar a massinha, você precisa ensinar para ela que existe uma consequência em não guardar. Não adianta brigar, não adianta castigar, não adianta gritar. Se você briga, castiga, você vai ter que fazer isso todos os dias. E o que a gente quer é que a Mariana aprenda para você não ter que ficar falando um milhão de vezes a mesma coisa. Aí eu virei para essa mãe e falei assim: amanhã, quando a Mariana brincar de massinha, você vai pedir para ela guardar uma vez. E se a Mariana não quiser guardar uma vez, você vai chamar ela no canto e vai falar: filha, a massinha seca com o ar e ela fica dura. Se você não guardar a massinha, ela vai secar e vai estragar. E foi isso que a mãe fez. No dia seguinte, a Mariana brincou de massinha, ela chamou a filha, explicou, a menina falou: não vou guardar. A mãe falou: tudo bem, então deixa. E passou a noite lá a massinha no chão. No dia seguinte, quando a Mariana acordou e foi brincar de massinha, adivinha? A massinha estava dura e a Mariana ficou triste. E a Mariana chorou: mamãe, a massinha estragou, ficou dura. E a mãe da Mariana voltou e falou: então, a massinha estragou porque a mamãe pediu para você guardar e você não guardou. Aí a massinha ficou dura e agora estragou. Na próxima vez, você guarda a massinha. Entendeu, filha, por que é importante guardar a massinha? A Mariana aprendeu. Ela não precisou gritar, ela não precisou brigar, ela não precisou se descabelar, ela não precisou ameaçar, ela não precisou castigar, ela só precisou usar a ferramenta certa, no momento certo, com a criança certa, na idade certa. Se a Mariana tivesse 3 meses, não ia funcionar, porque a Mariana não ia entender. Mas a Mariana tinha 3 anos, 3, 4 anos, então ela entendeu. Percebe como a ferramenta certa, no momento certo, faz toda a diferença? Porque você não tem que ficar se descabelando 1 milhão de vezes com seu filho para ensinar as coisas para ele. Existem ferramentas para de fato você fazer isso de uma forma mais calma, mais harmônica. E ferramentas é o terceiro ingrediente, é o terceiro pilar. Você já entendeu a importância dele. São as ferramentas que vão guiar suas atitudes do que fazer, como fazer em cada momento. E o último ingrediente, o último pilar, e não menos importante, aliás, na minha opinião, mais difícil deles, mas ainda assim muito, muito importante, é entender as demandas da criança. A criança vai ter demandas que são físicas e a criança vai ter demandas que são emocionais. O que é uma demanda física? Comer, dormir, fazer xixi, fazer cocô. Isso são demandas físicas. Essas são fáceis de entender, essas todo mundo entende. Agora, a criança vai ter demandas emocionais e psicológicas que são difíceis para algumas pessoas entender. O que são as demandas emocionais e psicológicas? É aquilo que leva o teu filho a se comportar mal. É aquilo que faz com que a criança se comporte mal. Porque nenhuma criança acorda de manhã pensando: hoje eu vou ser terrível, hoje eu vou botar essa casa abaixo. A criança não pensa assim. Quando a criança age mal, que ela se comporta mal, por trás daquele comportamento existe de fato alguma necessidade. Ela não calcula para agir mal. E existe uma coisa que se chama ciclo do mau comportamento. O que é isso? A criança tem uma demanda desse tamanho, tá? Aí, porque ela tem uma demanda desse tamanho, ela vai e faz alguma coisa errada. Porque o comportamento errado é uma resposta a uma demanda não atendida. A criança não sabe se comunicar. Ela não sabe dizer: mamãe, eu tô precisando disso. Ela não sabe, ela não tem vocabulário nem maturidade para isso. Então, ela tem uma demanda que tá aqui. Aí, por causa disso, a criança se comporta mal. Quando a criança se comporta mal, a mãe vem e briga: filho, você não pode fazer isso, que não sei o que, não sei o que lá. Essa demanda cresce um pouquinho. Aí a criança vai se comportar pior ainda. E a mãe vai brigar de novo: filho, você não pode fazer isso. E a demanda cresce. Aí a mãe briga e a demanda cresce. E a mãe briga e a demanda cresce.
Aquele negócio que começou pequenininho, daqui a pouco tá desse tamanho. E aí você tem a sensação que o seu filho só piora. Meu Deus, mas quanto mais eu brigo, quanto mais eu castigo, pior fica, a criança não me obedece, vai dando aquela sensação de bola de neve. E essa sensação, ela é real. E isso se chama ciclo do mau comportamento. A criança começa a se comportar pior, a demanda cresce, e você não sabe de onde isso vem. Por que você não sabe de onde isso vem? Porque você não conhece as demandas do seu filho. Você não conhece as ferramentas, você não sabe dizer se você tem uma conexão bem estabelecida, você não sabe qual fase do desenvolvimento teu filho tá, e aí aquela demanda cresce, o comportamento da criança só piora e você começa a ficar louca com tudo aquilo. Só que existe uma forma de quebrar o ciclo do mau comportamento, que é justamente entendendo a demanda da criança e atendendo a demanda da criança. Quando você atende a demanda, ela some, e quando ela some, a criança volta a se comportar bem, o comportamento volta para onde ele devia estar. Uma coisa muito importante que eu quero que você saiba, que eu quero que você entenda é o seguinte: atender as demandas da criança não é fazer tudo o que a criança quer. E essa é uma confusão que muita gente faz, mas que eu vou te explicar. Existem as coisas que a criança precisa e existem as coisas que a criança quer. E aquelas coisas que a criança quer, muitas vezes a gente vai precisar negar, muitas vezes a gente vai precisar dizer não, porque não é saudável, porque não é o momento para aquilo, porque não tem como fazer aquilo naquela hora. Então, o que eu quero dizer com demandas, né, o quarto pilar, que são as demandas, não é sair fazendo tudo que seu filho quer. Por quê? Porque se você sai fazendo tudo que a criança quer, do jeito que a criança quer, você vai ter uma criança mimada e desobediente. Não é essa a proposta, tá? Então, é saber diferenciar o que o seu filho quer daquilo que o seu filho precisa. Eu chamo isso de necessidades e desejos. Necessidade é o que de fato a criança precisa. O que uma criança precisa? Ela precisa comer, ela precisa dormir, ela precisa trocar fralda, ela precisa tomar banho, ela precisa brincar. Criança precisa de amor, criança precisa se sentir respeitada, precisa se sentir ouvida, precisa se sentir vista. Criança precisa ter uma autoestima boa, criança precisa se desenvolver, a criança precisa de um monte de coisa. Só que em contrapartida, também terão várias outras coisas que a criança não precisa, mas que a criança quer. Quais são as coisas que a criança quer? A criança quer comer chocolate na hora do almoço, a criança quer só comer bala o dia inteiro, a criança quer assistir televisão o tempo inteiro, a criança quer comprar todos os brinquedos que ela encontra no shopping. Essas coisas que a criança quer, a gente não deve, em hipótese alguma, fazer todas elas. Porque se você faz tudo que seu filho quer, você vai acabar com um filho mimado. E uma criança mimada é uma criança que não vai te respeitar, que não vai te obedecer, que não vai entender os limites de quando começa o direito do próximo e quando começam os deveres dela. Então a ideia não é mimar a criança, é atender às necessidades, mas não necessariamente atender todos os desejos. E essa é uma diferença grande que a gente precisa entender, que a gente precisa levar em consideração. Quando eu falo atender as demandas da criança, eu estou falando de fato aquilo que a criança precisa para crescer bem e não aquilo que a criança quer só porque ela quer, tá? E uma coisa que é importante é que é o seguinte: a criança não entende a demanda dela. Então não vai ser perguntando para o seu filho que você vai descobrir a demanda dele. Não é perguntando para a criança o que ela quer ou o que ela precisa, porque isso não funciona. A criança não entende a própria demanda. Por quê? Porque ela não tem nem vocabulário e porque ela não tem maturidade. A criança simplesmente não consegue entender o que está acontecendo com ela. São os adultos que precisam de uma fórmula para conseguir interpretar e direcionar essa criança, porque a criança não entende. Vou te dar 2 exemplos. Recentemente teve uma criança que virou para a mãe e falou: mãe, eu tô com fome. Aí a mãe perguntou: filha, você quer comer uma fruta? Você quer comer um ovinho? Você quer comer um pedaço de pão? A criança olhou para a cara da mãe e falou: não, mãe, eu tô com uma fome molhada. O que a criança queria dizer com fome molhada? Ela estava com sede, mas ela não sabia expressar isso, ela não tinha as palavras para expressar isso. Então a criança não sabe explicar a demanda dela. Um outro exemplo: bebês, geralmente, quando eles ficam muito cansados, quando eles ficam com muito sono, no lugar de dormir, eles choram. Parece muito óbvio. Nossa, se você tá com sono, é só deitar e dormir. Um adulto, quando tá com sono, deita e dorme. Um bebê, quando tá com muito sono, quando tá cansado, ele chora. O bebê não dorme, ele chora. Por quê? Porque o bebê não consegue entender o que tá acontecendo com ele e o bebê não consegue atender, ele não consegue fazer, ele não consegue suprir
a necessidade que ele está sentindo. Então, até ajuda para dormir um bebê precisa. É óbvio que conforme essa criança for crescendo, ela vai aprendendo as coisas e vai ficando cada vez mais independente, ou seja, ela vai fazendo as coisas sozinha. Mas uma criança que é muito pequenininha, você precisa fazer as coisas por ela e você precisa entender por ela o que está acontecendo. Porque a criança, quando está com fome, ela não fala que está com fome, ela fica insuportável, ela fica muito chata. E a fome é uma demanda da criança, é uma coisa que a criança precisa, não é só uma coisa que a criança quer. De fato, se você não der comida para uma criança, ela morre. Não é, a criança quer comer, ela pode até querer, ela pode ter essa vontade, mas muito mais do que ter a vontade, ela tem a demanda, ela tem a necessidade. Se você deixar de dar comida, a criança morre. E existem várias outras necessidades que não são necessidades físicas, como comer, dormir, tomar banho, que as pessoas não entendem. Por que as pessoas não entendem? Porque não tem as ferramentas para isso, não tem a clareza para isso, não conhece as fases do desenvolvimento. Cada fase do desenvolvimento que eu falei que era o segundo pilar, cada uma dessas fases do desenvolvimento, a criança vai ter uma série de demandas diferentes. Com 3 meses, o bebê tem uma demanda, com 10 meses ele tem outra. Por exemplo, o bebê com 3 meses, ele tem a demanda de ficar muito tempo no colo. É um bebê muito pequeno e ele pede muito colo, ele exige muito colo. O bebezinho de 3 meses que exige muito colo é uma criança mimada? É uma criança que está te manipulando? Não, é um bebê pequeno que precisa de colo. Essa é uma demanda, ele precisa disso para poder crescer, para poder sobreviver. Uma criança de 10 meses já está engatinhando, geralmente já está aprendendo a andar. O que essa criança precisa? Ela precisa andar. Então ela vai começar a subir nos móveis, ela vai começar a subir escada, ela vai começar a segurar nos móveis para ficar em pezinha e andar de um lado para o outro. Isso é uma criança mimada? Isso é uma criança rebelde? Isso é uma criança desobediente? Não, é uma criança que está naquela fase do desenvolvimento, ela está aprendendo a andar e ela precisa aprender a andar. E se o bebê não segurar no móvel, se o bebê não tentar subir escada, se ele não tentar aprender a andar, ele não vai aprender. E aí ele vai chegar com 5 anos de idade sem saber andar. Uma criança que poderia andar, que poderia ter aprendido, deixou de aprender porque ninguém atendeu a necessidade dela. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, privar as crianças da necessidade, das demandas, atrapalham o desenvolvimento dela. Nós, adultos, precisamos atender às demandas da criança, ver de fato o que aquela criança precisa naquele momento, naquela idade, naquele dia, para ela crescer saudável, para ela se desenvolver bem. A gente atende isso para dar condições para essa criança de crescer. Agora, aquilo que a criança quer, que é só um desejo, não é tão importante. A gente não precisa, e mais importante, a gente não deve atender a todo custo, em todo momento. Então não é porque o seu filho quer comer chocolate o dia inteiro que você vai dar chocolate o dia inteiro para ele. Isso não funciona. Você vai precisar colocar um limite, você vai precisar ter uma autoridade com a criança. Por quê? Porque chocolate não é algo que teu filho precisa, é algo que ele quer. E ele pode ficar sem as coisas que ele quer, ele só não pode ficar sem as coisas que ele de fato precisa. E essas coisas que ele de fato precisa é o que eu chamo de demanda. E infelizmente, muita gente confunde as demandas da criança com manha, com desobediência. A pessoa confunde o que é um desenvolvimento normal com uma criança que está desobedecendo. Aí chegam a falar, esse bebê chorando, só quer colo o dia inteiro, tá te manipulando. Um bebê que quer colo não tá te manipulando, ele tem necessidade de colo, aquilo é importante para o desenvolvimento dele. É por isso que é tão importante você conseguir identificar as demandas do teu filho e saber em qual fase do desenvolvimento o teu filho tá e o que você pode esperar dessa fase. Porque senão você vai cometer 2 erros. Ou você vai negligenciar as demandas do seu filho, ele vai precisar de coisas, você não vai atender essas coisas e isso vai complicar, vai prejudicar o desenvolvimento dele. Ou a segunda opção é, você vai acabar entrando em desespero e mimando o seu filho, porque tudo que o seu filho quer, você faz. Você não sabe a diferença do que ele quer daquilo que ele precisa. Então tudo que a criança pede você faz, porque você confunde achando que a criança precisa. Aí, nesses 2 casos, a criança cresce mal desenvolvida e traumatizada ou mimada, rebelde e desobediente. E a gente não quer nenhuma dessas 2 coisas. Então a gente vai interpretar as demandas, atender as demandas, mas nós vamos filtrar os desejos
e nós não vamos atender todos os desejos. A gente vai diferenciar o que a criança quer do que a criança precisa, para a gente não extrapolar para um lado e nem extrapolar para o outro, porque os dois lados, quando extrapolam, são ruins. Entendeu a importância das demandas? Entendeu como isso impacta a educação do seu filho? Sem entender o que o teu filho precisa, você não vai conseguir educar, ou você vai negligenciar e acabar cometendo aí um deslize na educação porque você não entendeu a demanda, ou você vai mimar o que é tão ruim quanto. Então a ideia de você conseguir interpretar as demandas do teu filho, entender aquele comportamento, é justamente para você saber o que você vai precisar atender, o que você pode deixar ali de lado porque não é importante e como que você vai atender, qual é a ferramenta que você vai usar para atender, que foi o que eu falei anteriormente. Entendeu como as demandas funcionam? Juntando esses 4 ingredientes, juntando esses 4 poderes, você consegue a mágica da obediência. Tendo uma boa conexão, um vínculo bem estabelecido, conhecendo as fases do desenvolvimento, conhecendo as ferramentas adequadas para a fase que o teu filho está e conseguindo entender as demandas da criança, conseguindo interpretar o comportamento da criança. Essas 4 coisas é o que você precisa para resolver qualquer desobediência, para resolver qualquer mau comportamento do seu filho. Entendeu como esses 4 ingredientes funcionam? Entendeu a importância deles na receita da obediência? Então agora você conhece os 4 pilares da obediência e já entendeu como que eles vão funcionar, tá? Mas aí você vai me perguntar, ok, como que eu faço para conhecer todas as ferramentas de educação? Como eu faço para saber em qual fase do desenvolvimento meu filho tá? Como que eu aprendo a entender e a interpretar as demandas do meu filho? Como que eu faço para criar autoridade com a criança, para ter conexão com meu filho, para ter uma relação de apego seguro com o meu filho? Que tudo isso estão dentro dos pilares. Aí eu tenho um convite para te fazer, se você de fato quer se aprofundar nisso, se você quer conhecer as ferramentas de educação, as fases do desenvolvimento, entender como criar conexão, como ter autoridade, porque o que eu te apresentei aqui são os ingredientes da receita. Mas o modo de preparo, ele é muito mais amplo, ele é muito mais complexo e não caberia em uma única aula. Por quê? Eu não sei se o seu filho tem 2 ou 12 anos, por exemplo, isso faz toda a diferença. Então eu não conseguiria te explicar todo o conteúdo de como que aplica esses 4 pilares em uma única aula. Mas para poder te explicar isso, para poder te ensinar tintim por tintim de como que você vai usar isso no seu dia a dia e adequar isso para a realidade da sua família, para a personalidade do seu filho, para a idade do seu filho, eu tenho um convite para te fazer. Eu quero que você conheça o Portal Manual da Infância. Dentro do Portal Manual da Infância, você vai ter acesso a todas as minhas aulas, explicando mais detalhadamente cada um dos pilares, explicando como usar cada um dos pilares, cada um dos ingredientes dessa receita, e eu ainda tenho diversas outras aulas ensinando ferramentas de educação para situações variadas da vida do seu filho. O portal, ele é como se fosse um grande Netflix da educação. Lá dentro você acompanha as idades, as faixas do seu filho de acordo com o desenvolvimento dele. Então tem conteúdo sobre criança de 2 anos, tem conteúdo sobre criança de 5, de 10, de 12. O portal vai até o final da adolescência do seu filho. E lá dentro tem conteúdo sobre criança que mente, sobre irmãos que brigam, irmãos que se batem, sobre criança que é agressiva, criança que é tímida, criança que é agitada, sobre criança que não obedece, sobre castigos, sobre autoridade. É uma vastidão de conteúdo, são muitas e muitas aulas para você assistir e aplicar conforme a sua demanda, conforme a necessidade dos seus filhos, tá? Então você assiste às aulas e aí você aprende essas ferramentas de acordo com esses 4 pilares para você aplicar na educação do seu filho. O portal tem o valor de R$ 48,71 por mês. Você vai pagar 12 vezes de R$ 48,71. É menos de R$ 50 por mês para você ter acesso a mais de 150 aulas que vão acompanhar o seu filho desde o primeiro ano de vida até o final da adolescência. Quando você entra no portal, quando você se inscreve, você já tem acesso imediato, ou seja, fez a inscrição, todo o conteúdo imediatamente vai ficar disponível para você poder assistir. Além disso, ele é online, ou seja, você pode assistir do celular, do computador, da sua casa, do seu trabalho, de onde você quiser, você tem acesso facilitado.
Quando você entra no portal, quando você faz a sua inscrição, você ganha como bônus, como presente, totalmente de graça, uma sessão de consultoria comigo. Por quê? Porque eu quero te conhecer, eu quero entender como é a rotina da sua família, eu quero entender quais são os seus principais problemas, suas principais queixas com os seus filhos atualmente. Eu vou te ajudar a identificar quais são as demandas da sua criança, eu vou te direcionar para quais aulas você precisa assistir para você não ficar perdido. Então, todo o apoio que você precisar, toda a ajuda que você precisar, eu vou te dar nessa consultoria que é totalmente de graça, individual e comigo, tá? Direto comigo. Você tem garantia de 1 semana quando você entra no portal. O que isso significa? Entrei no portal, me cadastrei, não gostei das aulas, não gostei do conteúdo, quero cancelar a minha assinatura. Você tem 7 dias corridos após a sua inscrição para você pedir o cancelamento e você recebe o valor integral do pagamento que você fez de volta, ou seja, 7 dias para você desistir porque você não gostou ou por qualquer motivo que seja. Então, mesmo que você não goste, você recebe o seu dinheiro de volta. Isso está garantido para você, tá? Aí você vai me falar, poxa, mas eu não tenho esse dinheiro agora, eu não tenho os R$ 48,71 agora para investir nisso. Vamos lá. R$ 48,71 é menos de R$2 por dia de investimento que você está fazendo na educação do seu filho. Menos de R$2 por dia. Existem por aí coisas muito mais caras, como por exemplo o próprio Netflix, né? A assinatura do Netflix é mais cara mensalmente do que a assinatura do portal. E quando você investe na educação do seu filho, quando você investe nessa aula, investe nesse conteúdo, você está comprando um benefício para o seu filho, para que ele te obedeça mais, para que ele se comporte. Você está comprando um benefício para o futuro do seu filho, porque é óbvio que toda a educação que você der para ele enquanto ele é pequenininho vai impactar o futuro dele. E mais do que isso, você está investindo na harmonia da sua família, para você não precisar ficar se estressando, para você não precisar ficar batendo, para você não precisar ficar gritando, para você ter paz para conseguir fazer as suas coisas. Então, é um investimento isso, tanto na educação das crianças, quanto no futuro das crianças, quanto no seu relacionamento com os seus filhos, quanto na harmonia dentro da sua casa, tá? E mesmo que você me fale, poxa, mas quanto tempo demora, ou eu não tenho tempo para aplicar isso? Todas as ferramentas, todas as coisas que você aprende no portal, você consegue aplicar mesmo que você não fique o dia inteiro em casa com seu filho. Você pode trabalhar fora, você não precisa ficar grudado 24 horas com a sua criança para conseguir aplicar. Aliás, dentro do portal você vai aprender que se você ficar 20 minutos com seu filho por dia, 30 minutos com seu filho por dia, já é possível aplicar tudo que eu mostrei aqui e mais um pouco. Então, meia hora por dia com a criança, você já consegue aplicar tudo que eu te ensinei aqui, mais tudo que você vai aprender lá dentro. Então, tempo não precisa ser uma questão, uma dificuldade para você. Não é um método que vai te exigir ficar o tempo inteiro com seu filho, o tempo inteiro em casa com ele, tá? E é um método que se adequa à individualidade de cada família. Então, mesmo que você fale que o seu filho é diferente, ou que na sua casa é diferente, ou que o seu marido é diferente, o método ele se adequa. Por quê? Porque ele entende as necessidades individuais da criança. Então, o seu filho não vai ser tratado como todas as outras crianças. Nós vamos olhar individualmente para as necessidades dele, para a realidade dele e aplicar as ferramentas que vão fazer sentido para a sua criança, com o temperamento dela, com a idade dela, com as necessidades dela. Então, o método se adequa a toda e qualquer criança. Você não precisa ter medo de que não vai funcionar com seu filho porque ele é diferente ou porque você é diferente, porque vai funcionar sim. Nessa consultoria, nessa sessão de consultoria gratuita que você vai ganhar como bônus, nós vamos fazer o rastreio das demandas do seu filho para que você aplique as ferramentas certas e para que você assista às aulas certas que vão fazer sentido dentro daquilo que você precisa aplicar, tá? Então não deixa para depois. Quanto mais você esperar, pior vai ficar os problemas de comportamento e de desobediência. Quanto mais a criança cresce, mais difícil fica para reverter. Aliás, chega uma idade que não é possível mais reverter. O teu filho está crescendo, isso precisa ser para hoje. As coisas que ele precisa aprender aos 4 anos, ele não vai conseguir aprender do mesmo jeito aos 6 anos ou aos 7 anos. A criança precisa aprender as coisas dentro da idade certa, dentro do momento certo. Se esse momento passa, você vai ter muita dificuldade para ensinar e tem coisas que você nem vai conseguir ensinar mais. Então não tem como esperar, não tem como enrolar, não tem como deixar para depois. É
é para hoje, porque esse dia não volta mais, essa idade não volta mais, esse tempo não volta mais, essa fase não volta mais, o seu filho precisa da sua ajuda e você merece uma casa harmoniosa, uma família feliz e crianças bem educadas. Para você se inscrever no portal, vai ter um botão aqui embaixo, é só clicar, fazer a sua inscrição e o acesso é imediato, você já tem ali todo o conteúdo na mão para você assistir e aplicar dentro da sua casa. Espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima, eu te vejo lá na consultoria. Beijo!